Boa tarde, pessoal. Bem-vindos mais uma vez à nossa live de quinta-feira, onde eu falo tudo para vocês sobre barrigas, como deixá-las retas, como deixá-las mais bonitas, como você recuperar a barriga de antes e às vezes deixar a sua barriga melhor do que ela era antes, deixar ela idealmente colocada no lugar, com a postura alinhada, mais feliz, com a autoestima mais em alta, como você recuperar aquela alegria que você tinha quando você se olhava no espelho. Então, estou aqui por isso, o meu trabalho é esse. Eu sou a doutora Beatriz Araújo, eu sou médica, especialista em medicina do esporte, voltada principalmente para a recuperação abdominal, que é a recuperação da diástase abdominal. E eu trabalho nessa área há mais de 10 anos, desde que meu primeiro filhinho nasceu, que foi quando eu comecei a trabalhar com isso. Nem trabalhava com isso naquela época, mas resolvi me especializar nessa área justamente porque eu tive diástase também. Então, estou aqui para trabalhar com vocês, explicar tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, o que passaram todas essas mulheres nesse período. Porque tudo que é falado aqui é muito comum, muito comum. Nessas milhares de mulheres que eu atendi nesse período, eu ouço sempre as mesmas queixas, sempre as mesmas reclamações e sempre elas acham que é só com elas, mas não é só com elas. Vocês, mães, vão entender que tudo isso que está acontecendo com você agora acontece com todas as mães. Eu digo todas, sem exceção, todas nós passamos por isso. Só que, infelizmente, algumas conseguem resolver e a grande maioria não consegue resolver. Você acredita nisso? Então, se você acha que você está passando por esse sofrimento sozinha e que isso é uma coisa só sua, não é. Ninguém contou pra gente isso antes de você engravidar. Ninguém contou pra você durante a sua gestação que o que você poderia ter depois da sua gestação é muito comum. Muito comum e que é um risco grande de nós passarmos por isso. E hoje o assunto é um assunto também que tira o sono de várias de nós mulheres, que é o estômago alto. E olha só, estômago alto não é só comum das mulheres, pode acontecer nos homens também. E estômago alto pode acontecer nas mulheres que operaram, que fizeram cirurgia plástica do abdômen. Mas por quê? Como assim? Se elas operaram para perder a barriga, como é que elas ficaram com a barriga com estômago alto? Inclusive, mulheres que não tinham estômago alto podem ficar com ele após a cirurgia plástica do abdômen. Caramba, hein? Já pensou você operar e ficar com aquela barriguinha alta, totalmente inesperada? Pois é, isso pode acontecer depois da gestação e a gente vai falar sobre isso hoje. Então, vamos começar. Já me apresentei para vocês, já expliquei o que eu faço, já expliquei por que eu estou aqui. Eu tive diástase abdominal e estou trabalhando para fazer por vocês o que não fizeram por mim, porque busquei essa informação que eu estou passando para você, vou passar para você hoje, e ela não existia naquela época, ó. Há 10 anos atrás, tive que ir atrás, correr atrás disso aí, porque aqui no Brasil pouquíssimo se falava sobre diástase, ao contrário do que está acontecendo hoje. A diástase agora é o pico da onda, é o pretinho básico, todo mundo fala de diástase, né? Existem vários tipos de tratamentos muito loucos aí, tratamentos vendidos a R$ 9 pela internet, e você vai entender qual que é a lógica do tratamento correto para diástase, e não as milhares de coisas falando de diástase que você está procurando no Google ou que você está vendo aí nas informações do YouTube, ou você recebe aí, você que me segue, certamente deve aparecer alguém aí no seu feed, nos seus stories, te oferecendo alguma coisa para tratamento para diástase. Então você vai também entender como é o tratamento do estômago alto, como é o tratamento correto, eficaz e por que você vai resolver definitivamente o seu problema. E para deixar você sentadinha aí na sua cadeira, hoje eu vou falar sobre uma novidade sensacional e que é uma coisa do meu coração que eu vou oferecer para vocês também, que é... não vou falar. É lá no finzinho, então fica aí, que é um bônus incrível e que as minhas alunas da técnica atuais já estão usufruindo, e se você está pensando, não é mais para pensar sobre tratar sua diástase, porque agora você vai ter um motivo a mais e que eu vou contar no finalzinho. Bom, vamos começar a falar sobre o estômago alto. Estômago alto, o que é? Nada mais é do que a barriga aumentada de volume acima do umbigo. Então é um barrigão
você vê um barrigão que não é um barrigão de grávida, mais ou menos. É um barrigão que vou mostrar outro caso aqui para vocês. Esse. Tá? Então, é um barrigão que pode envolver umbigo e acima do umbigo, principalmente. São mulheres que têm essa tendência de não ficar com a barriga grande, a barriga de mamãe, que é a barriga aumentada de tamanho, mesmo que você tenha tido já o seu bebê. Existem casos de mulheres que vão ficar com esse estômagozinho alto aqui, que é acima do umbigo. Mas, doutora Beatriz, o que é isso? Isso aí, o que é que pode causar esse tipo de coisa? Vou mostrar mais alguns casos para você. Olha só. Essa mulher, olha só como é que é. Você está vendo aqui a região do umbigo ali mais ou menos na sombra. Ela tem a parte de cima mais aumentada de volume. Mas por que essa parte especificamente ficou aumentada de volume? Então, vamos falar das 5 causas para você ficar com esse volume. Toda vez que eu dou essa live, aparece uma causa diferente. Não sei se você já assistiu essa minha live, mas eu falava de 3, depois passaram para 4, hoje já são 5. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu atendo mulheres, mais eu vejo situações diferentes e trago para vocês aqui. Primeira causa, que é a causa que você já conhece, você já ouviu falar, é a gordura. Existe um padrão genético para a distribuição da gordura e a gordura localizada muitas vezes tem uma relação familiar. Você já deve ter visto alguém na sua casa, talvez sua mãe ou uma tia, ou até um pai, que tem uma gordurinha localizada aqui nessa região. Você bota a mão aqui assim, ó, e sente uma gordurinha nessa região. Isso aí é a gordura superficial, essa gordura que fica embaixo da sua pele, tá? Essa gordurinha que é a regiãozinha ótima para ter uma gordurinha superficial, gordura localizada. Ela pode acontecer nessa região aqui. Então, olha aí a sua família. O pessoal tem. É possível que você tenha sim uma distribuição de gordura nessa região. Agora, se você assistiu a minha aula sobre a diferença entre gordura, flacidez e diástase, você deve estar se perguntando: ah, mas será que é gordura mesmo? Será que não é flacidez? Será que não é diástase? Então, se você não assistiu, vou te dar a dica. Como é que você sabe que isso aí realmente é gordura? Ó, dedinho, o seu dedinho, ele vai fazer o mesmo exame que aquele exame do nutricionista. Se você já for um nutricionista ou um nutrólogo, você sabe que ele usa um aparelhinho que ele mede o percentual de gordura. Então, você vai pegar, ó, na sua mão, vai sentir. Se você sentir aquele molinho aqui entre os seus dedos, aquilo ali é gordura. Agora, se você sente um negócio duro, que não tem certeza se aquilo ali é gordura ou se aquilo ali, o que é aquilo, aí você pode ficar na dúvida. Mas sabe qual que é o grande problema? É que geralmente tem gordura e flacidez e diástase. E eu vou explicar para você como saber cada uma delas. Segunda causa, gordura lá dentro do abdômen. A gordura de dentro do abdômen, que é a gordura visceral, é aquela gordura que se acumula lá dentro quando você está obeso. Pessoa que tem um aumento de peso, um aumento de gordura muito intenso, tem pessoas que têm essa predisposição a ter gordura visceral, gordura dentro do fígado, gordura entre o intestino. Ela pode sim ser a causa da sua barriga. E nesse caso, você precisa fazer uma avaliação com um nutricionista ou um nutrólogo para perder gordura e assim a sua barriga vai diminuir de tamanho. Terceira possibilidade, postura. Postura? Sim, postura. Se você tem uma postura errada, pode ser que você fique com aquele estômago alto porque a sua coluna não está alinhada. Coluna desalinhada pode dar tanto a pochetinha lá embaixo, como dar o estômago alto aqui em cima. Sabe por quê? E aí eu vou te explicar a quarta causa, que é a costela muito aberta. Também pode ser genético, você pode ver na sua família a costelinha pontudinha. Pode ser uma malformação, como o meu filhinho Tiaguinho tem. Tiaguinho tem um afundamento no peito e a costelinha dele é alta. Pode ser também que você tenha tido durante a gestação um bebê muito grande, que ficou muito aqui em cima, te dava falta de ar, te dava aquele incômodo e fez com que as suas costelas ficassem alargadas, a sua musculatura estivesse puxando as suas costelas para cima. Isso aí pode sim ser responsável pelo estômago alto, é muito comum também e muito comum nos homens.
Homens também podem ter as costelas abertas e podem ter problema durante o exercício por causa das costelas abertas, porque ele não consegue ativar o abdômen, costela muito alta, abrindo cada vez mais. Vou falar sobre um caso que eu tive, que eu tenho, na verdade, que eu estou tratando atualmente, de um homem com costelas muito abertas. E a última, que é a diástase abdominal. Diástase abdominal, que vocês já ouviram falar aqui também. Vou mostrar para vocês uma imagem bem interessante, mas vamos relembrar aqui no nosso papel filme. A diástase abdominal é a abertura do músculo do tanquinho, que é esse músculo que fica aqui na frente, é o reto abdominal. Quando existe uma pressão muito intensa dentro do abdômen, ele vai se afastando, 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 afastando. E aqui, entre os lados do músculo reto abdominal, existe um tecido muito fino, que pode ficar muito fraco e pode romper, inclusive. Só que hoje eu trouxe uma novidade para vocês. E se acontecer tudo junto? Olha só, como assim tudo junto? Olha só. Se a diástase for predisposta em uma pessoa que tem a costela aberta, tá vendo aqui o meu tanquinho, ó? Tem costela aqui, tem costela aqui, ó. E se a costela já for aberta, e se eu for abrindo mais, abrindo mais, abrindo mais, ó, o tanquinho na parte de cima. Calma aí, vou falar sobre isso. Só tô querendo deixar aí uma duvidazinha, uma pulguinha atrás da sua orelha. Será que é o seu caso? Será que é isso que está acontecendo com você? Então a gente vai conversar melhor sobre isso. Então a diástase, separação do músculo do tanquinho, ele vai abrir, esse tecido vai ficar fraco, vai ficar sem apoio para o intestino e para todos os órgãos ali. Então você vai ficar com uma barriga de grávida ou grávido, se você for homem. Até crianças podem ficar também, se existir essa abertura, que pode acontecer por uma pressão muito grande dentro do abdômen, por gravidez, obesidade, exercícios físicos muito intensos e outras causas que levem à abertura de costelas, como vácuo abdominal. Isso aí também vai ser uma conversa que a gente vai ter mais pro finzinho, são as causas do estômago alto, tá bom? Bom, então a gente vai conversar sobre a diástase, vamos nos aprofundar sobre o estômago alto causado pela diástase. Por quê? Você sabe que tratamento para gordura, tanto localizada quanto visceral, é o tratamento nutricional com um profissional especializado nisso. Segunda coisa, sobre postura, a gente vai ter que fazer um trabalho postural, um fortalecimento. Você melhorando a sua postura vai te ajudar também no estômago alto. E agora a gente vai conversar sobre costelas, sobre diástase, que é o nosso tema de hoje especificamente, que é isso aqui. Primeira figura é a barriga normal. Veja que tem um tecidozinho branco que fica bem ali no meio, entre os músculos, olha lá, o tanquinho, você consegue ver ali os gominhos dele. Ali nessa região existe um tecido branco, que se chama linha alba, que é esse que eu mostrei para vocês, que vai se estirando. Olha aqui como é que ele fica na gestação, mas pode acontecer em pessoas obesas e pode acontecer em quem faz exercício físico com muita intensidade, muita carga, e aí vai acabar ficando com uma barriga estirada da mesma forma, exercício atrás de exercício, anos e anos e anos e anos, vai acabar ficando com essa barriga desse jeito. Então observa como é que fica, a barriga se estira, a musculatura se abre e quando você volta ao seu estado normal, ou seja, quando o bebê nasce, ou às vezes quando a pessoa emagrece, ou então quando ela resolve tratar, quando ela já está com a barriga desse jeito por causa de exercícios, esse tecido branquinho aqui já não é mais o mesmo. Ele está fraco, ele está fino, esgarçado, muitas vezes até com uma perfuração. Ele está perfurado e não está deixando essa musculatura fazer a sua grande função, que não só fechada, ela é de proteção, evita que qualquer trauma, qualquer dano nessa região atinja os seus órgãos abdominais. Mas a função importantíssima dele é flexão de tronco. É um músculo do abdominal. E a gente faz abdominal várias vezes ao dia, quando a gente levanta da cama, quando a gente pega peso, quando a gente precisa pegar o filho no chão. Tudo isso é abdominal do dia a dia. Então é aí que o reto abdominal funciona. É mais do que um exercício de academia. Ele é um músculo extremamente funcional no nosso dia a dia.
Agora, se ele está desse jeito, você vai ter dificuldade para fazer todas essas funções, se levantar e tal, e mesmo que você consiga, você vai ficar com essa barriga assim, ó. Porque quanto mais esforço você fizer no reto abdominal, mais estirado, mais aumentado de tamanho ele vai ficar. Agora eu quero que você imagine essa pessoa aqui, se ela tiver uma costela aberta, se a costela dela for alta, seja porque ela nasceu assim, seja porque ela fez exercício errado, seja porque ela fez vácuo. Olha só, o reto abdominal na parte de cima aqui, ele está puxando a parte de cima desse tecido. Consegue ver aqui comigo? Olha lá. Então o tecido branquinho, que é a linha alba, vai daqui de cima na costela, olha lá, nas costelinhas, vai até lá embaixo no púbis, que é a região acima da vagina. Só que aqui em cima ele se insere na costela e se a costela abrir demais, adivinha o que vai acontecer com ele? Olha só, vou mostrar outra figura para você entender melhor. Olha aí, tipos de diástase. Então, se você tem uma diástase, de novo, primeira figura, como é ela normal. Segunda figura, o que acontece na diástase. Terceira figura lá de baixo, diástase embaixo do umbigo. E a nossa de hoje é a diástase acima do umbigo. Lembra o que aconteceu? Então, se a sua linha alba foi estirada e suas costelas abriram demais, elas puxaram a linha alba mais nessa região. Então, essa é a grande questão da diástase acima do umbigo. Ela começa no umbigo e vai mais para cima. E aí que está. Por que mais para cima? Costelas abertas, predisposição familiar, pode ser pela sua postura errada, pode ser pelo bebê que abriu demais essa região. Então, são várias questões de predisposição que vão levar você a ter uma diástase acima do umbigo dessa forma. Mas o que eu quero que você entenda desde o começo, desde já, é que as costelas estão envolvidas nesse processo aqui. Então, quem tem diástase acima do umbigo vai precisar, sim, de um trabalho especial para aprender a fechar as costelas, porque o tratamento começa por aí. É fechando, aprendendo a fechar as costelas. Agora, pensa comigo, se você não entende como é que funciona isso aí, como é que foi causado, por que você tem uma diástase acima do umbigo, alguém vai te oferecer um tratamento, vários, vamos pensar, e de uma forma geral, você tem um estômago alto, você vai buscar o quê? Primeira coisa, você vai achar que é gordura. Vai fazer dieta, vai fazer exercícios extenuantes e vai adiantar? Se o teu problema é anatômico, tem um buraco lá dentro, tem uma costela aberta, não adianta fazer dieta. Você vai emagrecer e o estômago alto vai continuar lá, que eu imagino que seja o caso de várias de vocês aqui. Quem tem estômago alto, levanta a mão aqui, que eu ainda não perguntei para vocês, mas quero saber. Coloca aqui embaixo para mim nos comentários. Você tem estômago alto? Então, quero depois que você me conte se você tem e, vamos botar a mãozinha nas costelas aí para experimentar. Então, se você tem esse estômago alto, você vai lá fazer dieta. E o que acontece quando você faz dieta e o seu problema é estômago alto? Não vai adiantar. Tá bom, aí não resolveu, você foi no nutricionista, aí você tá pensando assim, é uma gordura localizada, lembra? É uma causa da diástase. É uma causa da diástase, sim. Uma causa de estômago alto. Então, você não sabe que é diástase, vai procurar seu tratamento lá, não resolveu com dieta. Vai atrás de tratamento estético, aí você vai lá fazer o seu tratamento estético, vai fazer aqui C-Slim, vai fazer criolipólise, laser, ultrassom. Então, tem várias coisas no mercado hoje em dia para gordura e flacidez, tem várias coisas que têm resultados muito bons se o seu caso for gordura localizada. Agora, se não for, se for diástase, aquela diástase que a gente estava conversando, que é do estômago alto, que é a diástase supra-umbilical, não vai adiantar, é profundo, é costela, é região ali acima de um buraco dentro do seu abdômen. Não tem tratamento estético que resolva esse tipo de coisa. Uma musculatura que está aqui, mesmo que você fortaleça com choquinhos, tem vários tratamentos com choquinho para fortalecer aqui, se um lado da musculatura está aqui e o outro lado da musculatura está aqui,
Adianta dar choquinho? Adianta fortalecer? Não. Se a costela está aberta, adianta dar choquinho na musculatura aqui? Não. E são tratamentos caríssimos que você faz. Quem faz tratamento estético sabe que tem tratamento que cada sessão é R$3.000. Você vai fazer um tratamento desse completo para não ter resultado, é frustrante. Você vai sair de lá pobre e frustrada. Então, tem que saber qual que é o seu caso. Mais um motivo para você entender o que é a diástase e que ela não resolve com esse tipo de tratamento. Aí, você viu aqui nas propagandas aqui que passam de pessoas oferecendo tratamento para diástase, uma profissional fazendo umas posturas muito doidas e botando a barriga lá para dentro e mostrando para você que aquilo ali por R$ 9,90 por mês você vai resolver o seu estômago alto que dá diástase abdominal. Vai lá. Se você tem estômago alto, ó, você vai se dar mal. Por quê? Meninas, fazem aí comigo, vamos lá tentar. Você consegue fazer o vácuo. Eu tô de preto, fica difícil para vocês verem, mas vamos lá. Puxa o ar. Agora, com o ar puxado aqui, coloca a mão no seu abdômen. Ele fica mole ou ele fica duro? Quando você faz vácuo, a sua barriga fica mole. O vácuo faz a barriga ficar flácida. A musculatura enfraquece. Só que o principal, que é o grande problema aqui, é quando você faz vácuo, a sua costela abre. E como você viu ali comigo, se a sua costela abrir, o que vai acontecer? Ela vai repuxar esse tecido aqui de dentro. Você repuxa a linha alba. Então a linha alba vai abrir e a sua barriga acima do umbigo vai ficar maior. É questão de mecânica básica. Estou ensinando para você que não entende. Se eu explicar para o meu filho de 4 anos, ele vai entender. Filho, olha, se puxar aqui, o que vai acontecer? Vai aumentar, não vai? Vai aumentar. Aí esse pessoal vem dizer, não, mas esse vácuo é muito mais do que isso, não é só costela. Não, gente, mas se você for num cabo de guerra e ficar puxando de um lado para o outro, o mais forte vence, não vence? Quem puxar mais forte ganha. Então, se você ficar tentando fazer um exercício que talvez modifique alguma coisa aqui, mas se você puxa a costela, olha a força que existe uma costela, você vai piorar. O vácuo piora estômago alto e muitas vezes causa problemas, não só estômago alto, vários problemas. Você pode ter hérnia do estômago, você pode ter ruptura muscular, você pode ter lesão pulmonar. Então, meninas, ó, não é tudo que aparece na internet aqui para você que é bom. Questione. Não é toda propaganda que aparece aqui que vai fazer bem para você. Então, você tem que ficar de olho nisso aí. Olha, existe muito marketing na internet. As pessoas estão aqui, não é só para te orientar, não. Elas estão aqui para ganhar dinheiro. Sim. Então, ó, presta atenção que eu expliquei para vocês. Isso aí é óbvio. Abrir costela piora a diástase. Vai piorar o seu estômago alto. Tá bom? Então, quero que você entenda a mecânica disso aqui, porque a gente vai falar como que é o tratamento correto e você tem que entender primeiro como é que é o tratamento errado. Dito isso, você fez lá o vácuo abdominal na aula da academia, que está na moda, está todo mundo fazendo, e o seu estômago alto piorou. Então, não só ele existia, que você não conseguiu perder, como você ficou com o estômago mais alto ainda. Aí, triste, chateada, o que você pensou? Meu caso é cirúrgico. Se não resolveu nem com esse negócio maluco aí, que todo mundo diz que é para diástase, meu caso é cirúrgico. Aí você vai lá no cirurgião, ele vai te examinar, vai dizer que você tem diástase. Você tem uma diástase supraumbilical. Vamos operar. Beleza. Só que aí você vai operar e você vai operar com uma musculatura fraca, um desalinhamento da sua postura, você vai operar sem resolver o problema da sua costela, alargada, musculatura estirada. O que vai acontecer com você? A barriga vai ficar reta, que nem um tambor. Às vezes o estômago alto não some. Aí você vai dizer que a cirurgia não foi bem feita, a cirurgia ficou ruim. Não é porque não foi suturado. Foi suturado. Só que a musculatura enfraquecida e a costela aberta repuxam. Mesmo que o cirurgião vá lá, o que o cirurgião faz é isso aqui, ele aproxima, ó,
e sutura. Mas se ele sutura um negócio que está abaulado e está fraco e a coluna toda torta, não tem cirurgia plástica que resolva, a barriga não vai ficar reta. Então a cirurgia não é resolutiva, ela vai ser estética, ela vai botar a musculatura próxima, mas não necessariamente vai trazer o resultado que você quer. E eu tenho recebido várias pessoas que fizeram cirurgia e estão insatisfeitas com o resultado delas. Aí eu explico para elas que diástase não é só estética, diástase é funcional. O músculo separado não é só um músculo separado, é um músculo importantíssimo, que tem uma função importantíssima no nosso corpo. E quando ele se separa, ele começa aos pouquinhos indo fazendo um estrago no seu corpo. Ele piora a sua postura, pode ajudar no enfraquecimento, piorar o enfraquecimento do assoalho pélvico, que já acontece durante a gestação. Ele pode levar, sim, essas alterações de fraquezas musculares. Então, o nosso corpo, como um sistema, ele está totalmente interligado com o diafragma, faz diferença na sua respiração, faz diferença em várias áreas. Pode ser que você sinta uma dor nas costas, perca xixi e não sabe que é tudo por causa dela. Aí você vai lá, opera, pá, fecha a musculatura. Mas continua com dor nas costas e a coluna desalinhada, continua com perda de urina, continua com dificuldade para respirar e não liga uma coisa a outra. Não liga que aquilo ali é tudo da diástase. E você só aproximando não vai botar esse sistema todo no lugar, porque continua tudo desajeitado por consequência da própria diástase. Então vocês estão entendendo que não é uma coisa muito simples, não é só um buraco, não é só fechar o buraco. Não, a gente tem que pensar toda a consequência que a diástase causou no seu corpo. Todas as alterações fisiológicas, todas as alterações anatômicas, tudo isso pode ser gerado pela diástase. E maquiar não vai resolver o seu problema. Entenderam? Então a gente vai partir para explicar para você como é que é o tratamento de quem tem estômago alto. Começamos então entendendo que a gente tem que ir pela parte profunda primeiro. Porque quando você teve a sua gestação, ou quando você engordou muito, quando você fez exercícios físicos, sua barriga sofreu pressão. E essa pressão foi indo para a região mais fraca, que para algumas mulheres é embaixo do umbigo, para algumas mulheres é acima do umbigo, em cima do umbigo. Essa predisposição acima do umbigo, como a gente conversou, tem muito a ver com as costelas e tem muito a ver com a postura, geralmente as duas coisas juntas. Então, no seu caso, foi abrindo no umbigo e abrindo aqui em cima. Primeira coisa, a gente precisa trabalhar a musculatura profunda do abdômen, porque essa se estirou, ficou fraca, ficou fina e não está funcionando. O que a gente precisa fazer? Botar essa musculatura totalmente para o lugar. Essa é a primeira fase, é a primeira parte e é uma parte importantíssima, porque a gente está falando de um músculo que não é muito usado, é um músculo que trabalha o tempo inteiro quando você está se movimentando, mas que você não treina conscientemente na academia, que é o músculo transverso. É um músculo que é transversal, justamente ele sai da nossa coluna, dá a volta no nosso corpo e funciona como uma cinta natural. Ele bota a barriga no lugar. Só que ele, quando sai do lugar, se você não fizer nada por ele, ele não vai voltar sozinho. Porque ele continua lá trabalhando do jeito que ele trabalha, mas não com a mesma capacidade que ele trabalhava antes. Então a gente tem que pegar o músculo transverso, ó, botar ele no lugar. Fazer a nossa cinta apertar de novo. É um elástico que afrouxou e a gente tem que pegar esse elástico e dar tensão nele de novo. Primeira parte de um tratamento correto para diástase abdominal começa aí. Transverso no lugar. Segunda parte, aí sim a gente vai começar a trabalhar região das costelas. Como a gente vai aprender não só a fortalecer o reto abdominal, mas com o máximo de cuidado. Aprender a ativar essa musculatura que suporta as costelas e fazer isso aqui, ó. Acompanha a minha mão, ó. Coloca aí a mãozinha nas suas costelas. Ó, tá? Costelas aqui. Coloca a mão aqui, ó. Estão abertas. Vamos soltar o ar. Quero sentir os dedos se encostando. Respira, enche. Solta o ar.
A gente tem que aprender a fazer isso, só que quem está com a costela alargada e aumentada de tamanho vai ter muita dificuldade, porque ela naturalmente já está repuxada por essa mesma musculatura. E quando você começa a tornar consciente, fecha a costela, vamos tentar de novo, e vai fechando, e vai tentando, vai fechando, com os exercícios apropriados, que não são esses, estou só te mostrando como é que é, você vai entender como isso aí é importante para você fechar a sua diástase abdominal. E aos pouquinhos, você vai vendo essa região reduzindo de tamanho e o estômago, ó, aquela abertura que existia aqui em cima, com o fechamento das costelas, vai fazer isso aqui. Na segunda parte do nosso programa de tratamento para diástase abdominal, que é a partir da 4ª semana de técnica Tupper, que eu vou me explicar direitinho como é que funciona para você daqui a pouquinho. Então, entendeu que a gente tem 2 fases principais. Primeiro o transverso, depois o reto, com todo o cuidado, principalmente de olho no fechamento das costelas. Vou comentar para vocês um caso que eu estou atendendo agora de um homem, prometi para você que ia falar sobre isso, um homem que teve uma diástase aguda. Nossa, diástase aguda existe, é uma lesão muscular. Estava fazendo barra. Só que ele estava fazendo barra e quando você faz a barra, você naturalmente abre as costelas. É um movimento que, se não for muito pensado, muito consciente, com a respiração muito bem orientada e com a ativação abdominal muito bem feita, quando você faz isso aqui, faz uma força, você pode esgarçar e abrir a musculatura de uma só vez. Quando isso acontece, no caso dele, quando aconteceu, abriu a musculatura, ele sentiu uma dor na hora, ele disse que sentiu uma dificuldade de respirar, ele sentiu dor e não sabia o que era, não sabia o que era, ficou com uma bola em cima do umbigo, muito preocupado, foi procurar saber o que aconteceu, não sabia. Aí quando veio conversar comigo, a gente foi examinar pelo autoexame, que eu vou falar para você agora, ele descobriu que ele tinha uma diástase acima do umbigo e a gente está trabalhando e ele está agora já na fase de liberação, manutenção, porque a diástase dele acima do umbigo fechou. E é uma satisfação para mim dizer para vocês que ele vai em breve voltar a fazer barra. Só que vai voltar a fazer daquele jeito? Não, vai aprender a fazer barra da forma correta, para não se lesionar de novo. É uma lesão muscular, como qualquer lesão, como quem joga futebol, como quem faz exercício de impacto, faz crossfit, faz qualquer coisa. Diástase também. Então, você precisa aprender a fazer da forma correta. Vai aprender a fazer um abdominal? Você vai aprender a fechar as costelas, e isso eu ensino também. Você vai ter que aprender a fazer um abdominal da forma correta. Se você voltar a fazer abdominal lá, ó, abre costela, eleva, abre costela, eleva, você vai acabar piorando de novo. Por isso me perguntam, fechou a diástase, fica boa? Fica, a não ser que você volte a fazer tudo errado de novo. Se você fizer tudo errado de novo, ela abre. Por isso que eu ensino para você fazer o correto. Então, você vai fazer direitinho o tratamento para diástase abdominal e fazer para sempre da forma correta. Vamos falar então do que é a técnica Tupper. Eu estou falando para você qual que é o tratamento correto e o tratamento que eu trouxe dos Estados Unidos para diástase abdominal se chama técnica Tupper. Esse programa americano tem fases, ele tem 2 fases básicas, depois a gente passa para uma fase já mais avançada. Nessas fases básicas, como eu já dei para você entender, na primeira a gente vai trabalhar o transverso do abdômen, que é essa parte mais interior do abdômen, que é a parte de fortalecimento abdominal. Depois a gente vai trabalhar o reto abdominal, já com toda a segurança, que você vai ter um resultado sensacional, porque você vai aprender a fechar as costelas. Aí você vai aprender, é um aprendizado para a sua vida inteira, como fazer um abdominal corretamente. Na terceira fase, você vai voltar a treinar com a minha orientação e você vai entender como é que é o seu treino do dia a dia, para que você treine com consciência corporal, para que você mantenha a sua barriga reta para sempre e para que você treine com mais performance, mais capacidade, mais condicionamento. Porque pode ter certeza, do jeito que você está treinando hoje, não é o melhor jeito. Se você não sabe fechar suas costelas, se você não sabe ativar o seu abdômen, você não está tendo o resultado que você poderia ter se você soubesse como é que faz isso. E sim, vai treinar mais e melhor quando você acabar o seu tratamento para diástase.
A técnica Tupler, então, é um protocolo. O que significa isso? São passos que você tem que seguir. Protocolo de exercícios, são esses que eu estou falando para você, transverso, reto, academia, de pouquinho, 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 é um dos pilares desse protocolo. O segundo pilar do protocolo, que é muito importante, é o uso da faixa abdominal. A técnica tem uma faixa abdominal patenteada, exclusiva, específica para aquilo ali que os outros procedimentos não fazem. Lembra que eu falei para vocês, ó? O que o estético faz? O estético até tenta fortalecer com choquinhos, ó, aqui, tá? Quando você vai para academia fazer abdominal, ó, tá? Às vezes até o contrário, quando a diástase é muito grande, quando você faz força, ela abre, ó. Quando é pequenininha, mas não fecha. Então, o que a faixa faz? A faixa traz essa musculatura para cá, para você conseguir fortalecer o seu abdômen em segurança. Ela vai alinhar sua postura, vai te dar um apoio para a lombar, que está totalmente desalinhada. A gente quer colocar a musculatura no lugar e alinhar a sua postura. Nesse período que você está fazendo os exercícios de 6 semanas até chegar em 12 semanas, a faixa está te ajudando, posicionando, para que depois, quando você terminar o tratamento com a técnica Tupler, não precisar mais dela. Quando você tirar a faixa, a sua musculatura e a sua consciência corporal vão fazer essa função. Então, quem me pergunta, a faixa é para sempre? A faixa eu vou ter que usar de vez em quando? Não, a faixa é um mecanismo de uso, é uma órtese de uso temporário. Ela vai te ajudar num período em que o seu corpo não está bem, como se fosse um gesso. Ela está lá para posicionar sua musculatura, só que depois você vai ter que fortalecer para não ficar fraca. Para isso que tem os exercícios associados à técnica Tupler. Posiciona, dá apoio e aí você vai fazer os outros passos da técnica. Terceiro passo da técnica é aprender isso tudo que eu estou falando para você, que é a consciência corporal. Aprender a fechar costelas, aprender a alinhar sua postura, aprender a fazer força, como carregar seu bebê, como treinar na academia, isso tudo é ensinado para você dentro da técnica. E a quarta, que é o deitar e levantar corretamente, que é fundamental para você não lesionar o seu abdômen, pelo menos durante o tratamento da técnica. Então, isso aí também é aprendizado, isso aí também acontece durante o tratamento da técnica Tupler. Quero saber de vocês o que vocês acham disso. Me manda aqui, o que você acha? Será? Você entendeu tudo? Faz sentido para você tudo isso que eu falei? Faz sentido tudo isso que você tentou e fez de errado? Faz sentido entender quem operou e ficou com o estômago alto? Faz sentido você que fez vácuo e piorou? Tudo isso faz sentido. Gente, isso é anatomia, isso é lógica, isso é uma coisa que não é difícil você entender. Pela figura você consegue imaginar por que não deu certo. Não adianta fazer tratamento estético para uma coisa que é um buraco. Não adianta fazer exercício da academia se a sua musculatura está aberta. Até os procedimentos estéticos para a própria musculatura, tem um aí que levanta bumbum, que deixa a barriga reta. Se a musculatura está aberta, não adianta. Adianta fazer injeção? Não adianta. Então, entenda que todo esse passo a passo, todo esse protocolo tem lógica, ele é estudado, é comprovado cientificamente pela Universidade de Colômbia, que existe um passo a passo a ser seguido e faz toda a diferença no seu tratamento. A questão é, se você fizer o tratamento correto, de 12 a 18 semanas, você vai ter o resultado, porque você tratou o X da questão. Você foi direto na causa do problema e está tratando as consequências. Lembra aquelas que se você não tratar, mesmo que você opere, você vai ter um resultado ruim? Então, meninas, tem que tratar da forma correta. Tô vendo alguém falando da faixa? Vou mostrar para vocês a faixa, que eu acabei não mostrando, ia mostrar depois, mas tem gente curiosa aí, né? Curiosa. Essa faixa, então, é uma faixa de aproximação muscular. Vejam que ela é uma faixa diferente, porque ela não é cinta, ela não tem colchete, ela não tem nada que te aperte, ela não tem um elástico potente. A faixa da técnica Tupler tem 3 braços, braços que aproximam a musculatura e não apertam. Ela não é para apertar, essa não é a função dela. A gente não quer comprimir o seu abdômen, a gente quer que o seu abdômen funcione ao mesmo tempo alinhando e ao mesmo tempo aproximando. Por isso que ela é tão diferente. Mas ela é diferente e esse é o pulo do gato da faixa. Porque ela não deixa você relaxar.
Você tem que fazer exercício, você tem que se alinhar, você tem que se movimentar. Se eu colocasse você dentro de uma cinta apertada, você ia relaxar lá dentro. Afinal de contas, sua coluna está doendo. Quando você bota um negócio que te segura lá, a coluna melhora. Só que aí tira, a coluna fica ruim de novo. Ou a barriga, a mesma coisa. Se botar a cinta apertada, ela vai maquiar o seu abdômen. Você vai ficar lá retinha, na hora que tira, a barriga fica fraca. Então, a função dela é fazer com que você faça uma ativação abdominal, faça com que você fortaleça a sua musculatura da lombar. Então, ela tem toda uma função pensada, não é para te apertar. Tá? Então, e também não aperte quando você começar a fazer a técnica, porque se apertar, ela vai te incomodar e não vai trazer resultado. A ideia não é essa. Bom? Só falando para vocês, meninas, eu vou responder as perguntas lá no grupo no meu grupo, nos grupos do WhatsApp, tá? Eu vou olhar rapidinho depois, quando a gente terminar a nossa live aqui, que vou falar agora para vocês como que vocês vão conseguir fazer isso, e essas perguntas eu vou responder todas no nosso grupo do WhatsApp, e é o grupo das meninas que querem saber tudo sobre diástase, tá bom? Então, vejo vocês lá mais tarde, vou abrir o grupo para todas poderem fazer todas as perguntas, eu vou explicar direitinho, uma por uma, vou anotar todas as que estão sendo feitas aqui e vou fazer uns stories mais tarde também para vocês entenderem, tá bom? Bom, então a gente vai falar agora de coisa boa, como que você vai fazer isso na sua vida, como que você vai acertar de vez esse tratamento, parar de gastar à toa e parar de bater a cabeça tentando acertar e errando. E olha que eu vou falar aquilo para vocês agora, a grande surpresa que eu trouxe para você que ainda não tomou sua decisão, agora você vai tomar, porque hoje eu tenho um bônus, ó, maravilhoso, mas tem que correr, porque esse bônus não sei se vai durar muito tempo, porque eu vou explicar. Lembrando para vocês então o que você vai ter se você resolver fazer o tratamento correto, que é a técnica Tupper. Primeira coisa, o meu acompanhamento. Isso é um diferencial, por quê? Porque eu sou médica há 20 anos, tem quase 20 anos de formada. Então, eu sou uma médica com experiência, eu trabalho nessa área há mais de 10 anos, já atendi milhares de mulheres no mundo inteiro, comigo online, e tenho uma vasta experiência de estudo e, enfim, prática e várias coisas. Eu vou te atender no Telegram, tiro todas as suas dúvidas, você faz acompanhamento comigo por mensagens, a gente se fala todo dia se você precisar. E a cada 3 semanas eu reavalio as suas fotos, reavalio se você já tem possibilidade de pular de fase e a gente vai fazendo esse acompanhamento trissemanal. A cada 3 semanas a gente reavalia. Eu oriento seus exercícios físicos, o que você vai passar para o professor da academia, o que você pode, o que você não pode, e até você terminar o seu tratamento, e aí eu te dar alta e você ficar feliz com o seu corpo, acabar com a sua barriguinha e ficar com ela reta. Então eu te acompanho por esse período que pode ser de até 1 ano. Você tem 1 ano de acesso a esse tratamento comigo. A técnica dura de 12 a 18, mas eu fico disponível para você durante 1 ano. Além disso, você tem acesso imediato aos vídeos da técnica Tupper pelo Hotmart, que é uma plataforma de vídeos. Então, assim que você adquirir a técnica, você vai receber no seu e-mail um acesso para você cadastrar sua senha. Você entra lá, já vai estar lá os videozinhos todos para você fazer no seu tempo, na sua hora. E já pode começar quando você quiser. Aí, em seguida, a minha equipe vai entrar em até 24 horas, 48 horas em contato com você para a gente pedir fotos, as suas medidas, para a gente definir a sua faixa. São 5 tamanhos de faixa, então vou precisar analisar você, analisar sua barriga, analisar sua postura para ver qual que é a sua faixa, que você vai receber numa caixinha que inclusive está ali, vou mostrar para vocês já já. Então você vai receber uma caixinha na sua casa com a faixa da técnica Tupper, vai junto um livrinho para você levar na sua bolsa. Nesse livrinho tem os exercícios, tem onde você marcar se você fez, que horas você fez seus exercícios. Você vai também fazer o seu acompanhamento por meio das suas medidas. Você vai medir a sua diástase, você vai fazer as suas medidas com a sua fita métrica e a cada 3 semanas a gente vai reavaliar como é que está indo a sua evolução. Então, dentro da caixinha vai isso aqui também. Vai anotando aí, ó, tanta coisa que vai nessa caixinha. Nessa caixinha vai também uma bolinha de 20 centímetros para você fazer exercícios,
onde você quiser, na sua casa, na academia, no parque, na viagem, pode levar na mala. Você vai ganhar também um TheraBand, que é esse elástico aqui para você fazer exercício de braço. Você pode fazer exercício de onde você quiser. Você vai ganhar também um mini band, esse aqui, que é elástico para você fazer exercício de perna, pode fazer de braço também, pode fazer vários tipos de exercícios, que é presente meu para você, também vai na sua caixinha, chega aí na sua casa, porque o frete é grátis, então você não vai pagar pelo frete se você morar no Brasil. Se você morar no exterior, você vai somente pagar o frete e eu te envio também. Agora, mais um bônus que todas já têm acesso, que é cardápios. Você ganha 2 cardápios, um para ganho de massa muscular e um para perda de gordura, da nutricionista Louisa Midledge. Ela fornece, ela te dá. Então é uma pessoa que realmente é profissional, você não vai precisar fazer aquela dieta louca da lua ou do carboidrato que você está fazendo sozinho em casa. Você vai receber uma dieta de nutricionista para te ajudar no seu objetivo. E o super bônus novo que eu vou dar para vocês, que é uma coisa do meu coração, que é o programa WM. Você vai ter um acesso a um mês do programa WM, que é um programa que eu fiz com 3 profissionais, que são a Vivi Poubel, que é fisioterapeuta, o Rubens Dias, que é personal trainer, e a Louisa Midledge, que é a nutricionista. Nós nos juntamos para fazer o melhor programa para mulheres, para recuperarem não só seu abdômen, mas o corpo como um todo, fortalecer assoalho pélvico, o corpo de uma forma geral, emagrecer. Então é um tratamento maravilhoso. Vou mostrar, dar uma palhinha para vocês aqui. Se você ainda não conhece o programa WM, vamos ver como é que fica para você. Ó, olha ele aí. Esse é o programa WM. Então, eu dei um tempinho nele porque eu tô me dedicando muito à técnica Tupper. Eu tenho muitas alunas. Como eu falei para vocês, eu faço um acompanhamento individual de todas. Então, eu não estava conseguindo atender as do programa WM e da técnica Tupper ao mesmo tempo. Só que aí eu conversei com o Rubens, a Vivi e a Luísa, que a gente precisava fazer o programa chegar até vocês, porque ele é muito incrível, super completo, é tudo que uma mulher está precisando para recuperar o seu corpo. É isso, é fisioterapia para fortalecer a vagina, o assoalho pélvico, para você parar de perder xixi. A Vivi Poubel também passa exercícios para postura, se você tem dor nas costas. O Rubinho dá um treino funcional e a Luísa, a cada 2 semanas, muda a dieta. Então, é um programa muito completo. E você vai ganhar, ao adquirir a técnica Tupper, um mês do programa WM. Você, de graça. Bom, todas as alunas, tanto as antigas quanto novas, vão ter direito ao programa WM. Então, olha, se você ainda não decidiu se vai fazer ou não vai fazer a técnica Tupper, eu acho que você não tem que ter dúvida agora, porque você está ganhando, tá, o programa WM, um mês de acesso. Bom, e se você gostar, quem sabe depois você não quer fazer o programa inteiro. Então, meninas, olha, tá aí para vocês, olha, uma super oportunidade. Se você quiser mesmo adquirir a técnica Tupper, no link da biografia, no meu link aqui, daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês pelos stories também. Agora entra lá e tenha direito ao acesso grátis ao programa WM, receba na sua casa a caixinha com vários, com aparelhos e com a faixa, com várias coisas. Então, espero vocês lá dentro. Quem fez perguntas, vou responder lá no grupo do WhatsApp, todas elas. Mais tarde eu faço uns stories para vocês também respondendo todas essas perguntas. Que bom ver vocês todas aqui de novo e olha, espero vocês lá dentro da técnica Tupper. Quero todas no meu grupo de alunas. E espero vocês, se querem mesmo, ficarem com a barriga reta. E dá tempo, viu? Dá tempo de chegar no verão usando biquíni e ficar com a barriga retinha, com orgulho de você mesma, sem precisar se esconder dentro de uma canga ou dentro de um maiôzão gigante. Bom, quer usar biquíni? Dá tempo. Te espero lá. Beijo pra vocês. Vou abrir o grupo e vou falar com vocês lá, hein? Ó, espero vocês lá no grupo. Tchau, tchau.